a nossa disciplina Matemática com Bola e nós vamos fazer a apresentação. Meu nome é Lucas, eu sou do terceiro A, da disciplina Matemática com Bola. Oi, meu nome é Vitor Hugo, eu sou do primeiro B e eu faço parte da disciplina Matemática com Bola. Oi, eu sou a Marcela do segundo A e faço a disciplina Matemática com Bola. Eu chamo Rian, sou do terceiro ano A e eu participo da eletiva Matemática com Bola. Fala galera, aqui é o Daniel, professor de Educação Física e um dos professores da eletiva Matemática com Bola. Valeu! Olá, jovens! Eu sou o André, professor de Biologia, Práticas Experimentais e o outro professor da disciplina Matemática com Bola, e eu farei a apresentação aqui para vocês. Obrigado! Então, essas habilidades que a gente trabalhou na disciplina, né? Na matemática é compreender essas informações que a gente tabelou e montou gráfico e ser capaz de interpretar ela. Aprender a calcular e interpretar essas medidas de tendência e a distribuição de média. De alguma maneira, a parte biológica já está implícita, né? Que praticar atividade física está relacionada com uma vida saudável. E aí a gente não conseguiu, infelizmente, fazer essa análise da frequência cardíaca porque a gente não tinha os dados, né? A gente não consegue os dados por causa da pandemia da frequência cardíaca e essa relação com o sistema circulatório e respiratório dos atletas, né? Que a gente acabou coletando os dados. Da mesma maneira, a gente também não conseguiu a relação de índice massa corporal e os valores de gasto calórico que os atletas têm durante uma partida de futebol. O objetivo da nossa disciplina era exercitar, né, ou de alguma maneira instigar essa curiosidade, né, essa abordagem em uma ciência investigativa para que a gente pudesse utilizar ferramentas da matemática, da biologia, da educação física, até da física e da química para aproximar, né, a teoria da prática. A gente tem esses dados que a gente coletou lá na escola. Em março, antes da pandemia, entre um time A e o time B jogando futebol. A gente elencou os materiais necessários que estão anotados aqui e os parâmetros que a gente ia trabalhar. Então, esse daqui é a nossa planilha de campo, vamos dizer assim, que a gente anotou, né, no dia. Os parâmetros que nós analisamos antes da pandemia está relacionado com o aproveitamento de chutes ao gol e o tempo de posse de bola e de bola em jogo, né? Então esses foram os parâmetros que a gente conseguiu trabalhar ainda antes da pandemia, lá em março. A gente fez um cálculo aqui, né? O cálculo consiste, então, num cálculo de aproveitamento. Quantos chutes o determinado time deu e o número de gols que ele fez. Então aqui, o time A deu 7 chutes fazendo 5 gols e o time B deu 7 chutes fazendo 2 gols. Então aqui está implícito que a partida ficou 5-2 e o time A foi vitorioso. Dá para ver essa informação também no aproveitamento, não é? De 7 chutes que o time A deu, 5 foram gols, então teve um aproveitamento ali, ó, de 71,43%. Enquanto o time B, nos mesmos, por uma coincidência, né, nos mesmos 7 chutes, teve um aproveitamento de 2 gols. Ou seja, conseguiu, né, obteve 2 gols. Então o aproveitamento dele foi de aproximadamente 28,57%. Prosseguindo, a gente fez uma análise também do tempo, né, quanto que um time ficou com a bola. E para isso a gente usou um cronômetro. Então, enquanto um aluno marcava, o outro jogava, né? Então, enquanto um aluno marcava o tempo do time A, o outro aluno marcava o tempo do time B. Então, isso a gente conseguiu fazer esse tempo de posse de bola. Na televisão, isso já é informado, né, no resultado no intervalo, esse resultado, o tempo de posse de bola, e aí me dá uma fração, essa porcentagem de posse de bola que cada time tem. Então, no nosso caso, foi assim. Então, o time A ficou do total da bola em jogo, né, do tempo que a bola ficou em jogo, de 10 minutos, que era o tempo do nosso jogo, 4 minutos a bola ficou parada. Então, 6 minutos a bola ficou em jogo. Desses 6 minutos, 3,58 minutos, 3 minutos e 58 segundos ficou com o time A
e 2 minutos e 2 segundos ficou com o time B. Então o time A teve 66% da posse de bola, enquanto o time B teve 34%, arredondando. Se a gente puder fazer uma relação, e se isso for uma relação verdadeira, a gente pode então inferir nessa relação que permanecer mais tempo com a bola para esse jogo garantiu um resultado positivo. Afinal de contas, foi 5-2 para o time A. Então, esse é um dado que transmite para a gente uma relação verdadeira entre ficar com a bola e fazer mais gols. Mas isso nem sempre acontece, né? A dinâmica esportiva, isso nem sempre acontece. A gente coletou os dados do Campeonato Brasileiro no segundo semestre por causa da pandemia. Nós tivemos que buscar outras alternativas para fazer a nossa eletiva, né? E aí a gente discutiu. E nós fizemos uma análise estatística de 12 jogos do Campeonato Brasileiro. A gente fez um recorte. Por que esse recorte? Porque eram os jogos que eram televisionados na TV aberta. Então, todo mundo que tinha televisão aberta domingo, 4 horas da tarde, pôde acompanhar esses jogos. E é interessante dizer que isso é um fenômeno, que isso aconteceu de uma maneira aleatória. Foi aleatório que a gente escolheu esses jogos, porque nem os professores sabiam quais jogos seriam televisionados, nem se de fato o Campeonato Brasileiro iria acontecer. Por essa razão, a gente tem uma certa discrepância no número de jogos por cada time. Como a gente está no estado de São Paulo, as partidas são transmitidas prioritariamente dos times de São Paulo, né? Então, Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians, são os times que passam mais na televisão porque as pessoas torcem para esses times aqui no estado de São Paulo. Então a gente fez uma distribuição aqui, montou um gráfico por jogos dos times. Então, nessas datas, que foram 12 jogos, nós tivemos 5 jogos do Palmeiras, 3 jogos do Santos, 3 jogos do São Paulo, 2 do Corinthians, 4 jogos do Flamengo, 2 do Grêmio, 2 do Fluminense e um jogo de Vasco, Atlético Goianiense e Coritiba. A gente analisou então os dados desses jogos. Quais foram os dados que a gente coletou? E depois esses dados a gente comparou com alguns sites que fazem essa estatística também. Então a gente comparou, a gente anotou os dados, a gente coletou os dados de placar, posse de bola, tentativa de gol, chute para fora, escanteio, faltas e impedimentos. A gente vai apresentar esses resultados aqui na culminância em gráficos e tabelas e tentar buscar algum tipo de correlação, algum tipo de relação, algum tipo de informação por trás desses dados aí, aplicando os conhecimentos matemáticos que a gente se predispôs a trabalhar lá nas habilidades. Então, para isso a gente tem que partir de um pressuposto, de um ponto inicial para fazer essa análise. Para isso, a gente considerou que para apresentar os resultados, a gente vai apresentar em relação ao jogo. Por que isso? Porque tem time que tem muito mais jogo do que o outro. Por exemplo, o Palmeiras tem 5 jogos, enquanto o Corinthians fez só 2. Ou então em relação ao tempo. Quanto tempo acontece determinado evento? Ou, por exemplo, de quanto em quanto tempo acontece, qual que é a média de escanteios em um jogo. Só para a gente dar um exemplo, para que a gente consiga fazer isso em relação ao tempo. Para isso, a gente considerou que cada partida de futebol tem uma duração de 90 minutos. Vamos lá. A gente fez uma classificação por pontos. Então, como que essa classificação por pontos funciona? Então, se o time ganhou, ele tem 3 pontos na vitória. Se o time empatou, ele tem 1 ponto. E se ele foi derrotado, ele não tem nenhum ponto. Olhando para essa tabela aqui, para esse nosso primeiro resultado, não tem muita lógica, concorda? Por quê? Se o Palmeiras tem 5 jogos, a chance dele ter mais pontos é maior, porque ele jogou mais. Então ele pode ter um número maior de vitórias. Em contrapartida, por exemplo, o Atlético Goianiense, ele jogou uma única vez. Mesmo se ele tivesse vencido esse jogo, ele não estaria em primeiro na tabela. Então o time que jogou mais, ele tem mais chance de estar melhor posicionado na tabela do que, por exemplo, Corinthians, Vasco, Atlético Goianiense e Coritiba. Então não tem muita lógica fazer essa apresentação aqui. E vimos os rendimentos dos
dos campeonatos brasileiros. Por isso que a gente resolveu fazer uma outra classificação, um outro tipo de classificação por aproveitamento. Apesar que por aproveitamento também fica um pouco falho, porque teve time que jogou muito pouco. Então, se aquele time empatou ou perdeu, ele tem um aproveitamento assim não tão bom. Apesar que o nosso aproveitamento aqui só conta os pontos da vitória. Então, olha só. O aproveitamento, como que a gente calculou? É o número de pontos dividido pelo número de jogos. Então, por exemplo, vamos lá no São Paulo. O São Paulo, ele tem 7 pontos. Então, ele tem 7 pontos e ele teve 3 jogos. Então, 3 jogos vezes 3 pontos por vitória. Então, se o São Paulo tivesse ganho todos os seus 3 jogos, ele teria 9 pontos e o seu aproveitamento seria de 100%. Mas não foi isso que aconteceu. Se a gente olhar na tabela lá, ó, o São Paulo ele tem 7 pontos porque ele teve 2 vitórias e um empate. Então, o aproveitamento dele, dos 9 pontos que ele podia ter de aproveitamento, ele teve 78%. Outro exemplo, ó, o Fluminense aqui, ó. O Fluminense teve 2 jogos. Um ele ganhou, o outro ele perdeu. Então, ele teve um aproveitamento de 50%. E assim por diante. Então, existe uma lógica um pouco melhor se a gente for fazer essa análise aqui por aproveitamento. Aqui a gente tabelou todos os resultados para fazer o tratamento deles. Então, a gente fez a posição do time nesses 12 jogos em relação ao seu aproveitamento. A gente calculou as médias e vimos os resultados e as médias. Então aqui tem a média de gols, a média de posse de bola que o time teve nos seus jogos, a tentativa de gol, os chutes para fora, os escanteios, as faltas e os impedimentos. De novo, não tem muita lógica, não tem muito sentido a gente aplicar a média para as equipes que tiveram um único jogo. Por exemplo, Curitiba, Vasco e Atlético Goianiense tiveram um único jogo. Então, aplicar a média não é necessário, na verdade, porque não tem, é um único jogo, é um único evento, não precisa aplicar a média. A gente fez também um tratamento. O que é um tratamento? Quais desses parâmetros aqui que a gente coletou são mais significativos ou menos significativos? Para isso, a gente resolveu excluir 2, que são os impedimentos e as faltas. Então, o que a gente fez? A gente fez algumas perguntas e tentou evidenciar elas através de gráficos. Então, a pergunta é assim: quem teve o melhor aproveitamento nos pontos ganhos até o momento? Como a gente já explicou antes, a gente fez uma análise aqui, ó, dos aproveitamentos em relação ao número de jogos e aos pontos ganhos. Como estava presente lá na tabela, é muito mais fácil visualizar aqui na forma de gráfico do que na tabela. Outra pergunta que a gente fez: quem faz em média mais gols por partida? Então a gente viu aqui, ó, o São Paulo faz 2,6 gols de média por partida e assim por diante. Então é muito mais fácil da gente conseguir visualizar essas informações através desses gráficos. Só lembrando mais uma vez que Curitiba, Vasco e Atlético Goianiense tiveram apenas um jogo. Então, no caso, Atlético Goianiense e Vasco não marcaram gols. Por isso que aqui não tem os gols deles aqui. Outra pergunta que a gente fez que foi interessante é: quem mais tenta fazer gol? Então, olha que interessante. Por incrível que pareça, quem mais tenta fazer gol nesse recorte do campeonato é o Atlético Goianiense. Só que ele não consegue fazer, ele tenta mais do que os outros times, mas a taxa de sucesso dele é muito menor. Mas o dado mais interessante aqui que a gente conseguiu tirar de todas essas informações, de todas essas questões estatísticas, foi entender se existe alguma correlação entre a média de posse de bola e a média de tentativas de se fazer gol. E a gente fez, com a ajuda do Excel, nós traçamos uma linha de tendência aqui, ó. Essa linha de tendência tenta fazer uma correlação entre quem tem menos posse de bola tende a ter uma média de tentativas de gol menor. Quem tem uma maior posse de bola
tem uma média de tentativas maior. Isso nos deu uma equação, ó, é uma equação de uma reta aqui, ó. Essa reta aqui, ó, ela tenta se distribuir aqui, ó, ela tenta se posicionar a uma distância desses pontos no qual existe um erro entre essa distância aqui e a reta. Esse modelo, essa linha de tendência aqui, num grosso modo, ela nos dá um modelo, essa linha de tendência aqui, ela nos dá uma precisão de 0,7725, ou seja, 77,25% de certeza de que ao aumentar a média de posse de bola para esses dados aqui, há também um aumento na média de tentativas de gol. Então, esse é um modelo aqui, a gente tem uma correlação relativamente forte. É óbvio que existe erro, é óbvio que números, esses pontos aqui, são poucos para se fazer essa linha de tendência? Sim, são poucos, mas para nós aqui já é uma análise interessante. Então a gente conseguiu aplicar aqui uma equação da reta num modelo, né, numa linha de tendência envolvendo os dados que a gente conseguiu coletar na nossa disciplina eletiva. E só para finalizar, nesse recorte do campeonato a gente conseguiu obter lá, em média, né, dos 30 existiram 12 jogos, 35 gols, então uma média de 2,91 gol por jogo, aproximadamente 3 gols por jogo. Houve 308 tentativas de gol, isso que dá em média também 26 tentativas por jogo. Se a gente dividir, né, o número de gols pelas tentativas, a gente vai ver que a gente tem uma taxa de sucesso, os times tiveram uma taxa de sucesso de 11,33. Em todos os jogos existiu 127 chutes para fora, 118 escanteios, 32 impedimentos e 394 faltas, o que é aproximadamente 33 faltas por jogo, o que é aproximadamente 0,36 falta por minuto. Não ficou muito bom essa análise aqui por tempo, é melhor a gente falar então e se relacionar com as faltas por jogo. Então era isso.